Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha ambígua experiência de leitura com A História Secreta de Dona Tartt. Esse aqui é um livro publicado em 1992, considerado então um contemporâneo. Ele é um suspense psicológico que também é precursor do movimento Dark Academia. Se você esteve no Tumblr lá por meados de 2010, talvez você se lembre dessa ideia de livros, intelectualidade, cores sóbrias, roupas sóbrias também. Eu acho até que esse movimento foi o precursor daqueles filtros mais amarronzados e mais escuros das fotos que aparecem tanto em vários perfis literários por aí. E esse movimento acabou sendo trazido de volta, especialmente ali por conta da pandemia. As pessoas pararam de ir para a universidade e tem toda essa aura, então, de universidade americana, aquela coisa mais intelectual do leitor que não consegue conversar com outras pessoas, que não tem tantas amizades fora desse mesmo círculo, enfim. Essa é a ideia, mais ou menos, do Dark Academia, e esse livro aqui é praticamente o grande símbolo deste movimento. Então tem muita estética por trás dessa ideia aqui, e a estética também é um dos temas dessa obra. Eu vou conversar um pouco então com vocês sobre o enredo, sobre algumas referências que são trazidas aqui, e depois eu coloco uma parte com spoiler para eu comentar alguns aspectos do final, que foi exatamente o que me decepcionou mais aqui nessa leitura. Eu considero que é um livro bom, assim, eu gostei de ler, eu li muito rápido, eu li praticamente em uma semana e alguns dias, e é um livro bem longo, né? Tem aí as suas 500 páginas, então foi uma leitura fluida, uma leitura que eu gostei bastante da escrita da autora também, porque ela escreve muito bem, tem boas descrições, mas foi uma leitura de altos e baixos, então por isso essa ambiguidade na experiência. Eu não encontrei vídeos aqui que tenham trazido um pouco dessa minha sensação, achei mais textos esparsos aí na internet. Então eu acho que ele é um daqueles livros que as pessoas têm um pouco de receio de falar mal, justamente porque ele tem toda essa aura de estética, essa aura assim intelectual, né? Nossa, como tem várias referências literárias e tal. Mas eu não acho que seja um livro perfeito e por isso vou conversar um pouco sobre isso com vocês. Bom, basicamente aqui a gente tem um livro narrado em primeira pessoa pelo Richard. O Richard é da Califórnia, de uma cidadezinha da Califórnia que não tem nada daquela coisa hollywoodiana, é uma cidade bem comum, bem aquele clichê da classe média americana, mas ele não tem muitos meios financeiros, a família dele não é muito abastada, então ele tem ali suas dificuldades de se enturmar, tem as suas dificuldades de encontrar o seu rumo, e em determinado momento ele vai se candidatar para uma universidade que fica em Vermont, então bem longe de onde ele mora, e que tem toda essa aura, então, né, de intelectualidade, frio, e o tempo que tem toda essa coisa também de ser um tempo que leva para introspecção. Então eu até comentei que a ambientação desse livro me lembrou um pouco o Crepúsculo. E isso não é uma crítica a esse livro, tá? Não tô falando que é ruim a ambientação nesse sentido. Mas sabe aquela coisa das cores mais frias e o tempo parece que nunca tá muito bom, nunca tá quente? Essa é a ideia aqui que o livro me trouxe um pouco, a ideia do Crepúsculo. Bom, basicamente, então, o Richard vai a essa universidade e ele vê lá um grupo de alunos, de 5 alunos que fazem um curso de grego antigo e ele tem o objetivo de entrar para esse grupo. É um grupo muito seleto, um grupo que é escolhido a dedo por um professor, que é um professor muito preciosista, mas também renomado, assim, tem toda uma coisa ao redor dele e também até um suspense por trás de quem é essa figura. E a trama toda vai rodar em torno de um assassinato que acontece. E a primeira parte aqui do livro, prólogo, já vai te dar toda essa informação de quem foi assassinado e de quem são os assassinos. Então, é um livro que já tem aqui o crime nas primeiras páginas, e depois a gente tem o desenrolar de como o crime aconteceu. Tem muito a ideia da estrutura de crime e castigo de Dostoiévski aqui, inclusive tem menção direta ao Dostoiévski no meio do livro. Talvez você esteja se lembrando de alguma coisa com toda essa sinopse aqui. E sim, a estrutura do livro é exatamente a estrutura da série How to Get Away with Murder. Então, se você já viu How to Get Away with Murder, você vai identificar aqui vários elementos que são muito parecidos, alguns até se repetem mesmo na estrutura
do livro. A diferença é que lá é uma professora de direito, né? Mas, igualmente, é um grupo seleto de estudantes escolhidos a dedo por essa professora. Tem um cara que é meio outsider, porque ele não é tão abastado, ele não tem as mesmas relações, mas o professor acaba aceitando ele no grupo. É a mesma coisa. E acontece um assassinato que aparece já no início, você tem que desvendar como que aconteceu, quais foram os motivos. Essa é exatamente a ideia de How to Get Away with Murder. E tá aqui todo o enredo de A História Secreta da Dona Tartt. Então, a primeira parte do livro, a gente conhece todos esses integrantes e esses personagens são bem explorados nessa primeira parte. Na segunda parte, basicamente, a gente tem o pós-assassinato. Então, o castigo, né? Como que ficou a cabeça de cada um desses integrantes que foram envolvidos nesse assassinato. Um ponto importante que eu já queria destacar aqui, que é um ponto positivo, na minha opinião, é a construção do nosso narrador, do Richard, porque o narrador em primeira pessoa aqui desse livro é muito bem desenvolvido pela Dona Tartt, porque ele é muito não confiável. Então, ele fala várias vezes sobre como ele mente, como ele distorce a própria história. Então, a gente fica aqui pensando, né, o que ele tá narrando que realmente aconteceu, o que ele tá tirando da própria cabeça. O texto todo é escrito de uma forma que o Richard está rememorando os fatos depois de muito tempo. Então, isso também já é um sinal de que ele não é confiável, de que a história pode estar sendo contada de uma forma que não aconteceu efetivamente. Então, essa ideia do narrador não confiável foi muito bem explorada aqui pela Dona Tartt. Eu achei bem desenvolvido. O problema é que acaba que a gente tem pouca informação sobre alguns personagens específicos, e aí eles parecem meio jogados em alguns acontecimentos. Também tive essa sensação, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, bom, ela quis fazer um personagem, né, um narrador personagem que narra a história em primeira pessoa, ele não é confiável e fala que não é confiável desde o início. Então a gente não pode esperar que todos os personagens sejam livros abertos aqui também, né, na história e na composição da história. Bom, como eu falei, eles são alunos de grego antigo e basicamente o professor, que é o Julian, ele faz com que esses alunos larguem todas as outras disciplinas e estudem apenas com ele. Ele é um grande mentor desse grupo e ele ensina coisas que parecem um pouco subversivas quando a gente pensa que são estudantes do início da faculdade. Eles têm ali em torno de 20, 21 anos. Então ele fala muito, por exemplo, sobre beleza, sobre poder, sobre esses conceitos na própria Grécia Antiga. Então, uma parte que aparece muito bem aqui no início e que vai também ter relação direta com o assassinato, com o crime cometido, é quando ele explica sobre a beleza. Ele fala que a beleza é terror, então tem aspectos terríveis da beleza que ele explora aqui nas aulas dele. Afinal, quais são as cenas poéticas gravadas em nossa memória, as nossas preferidas? A morte de Agamenon, a fúria de Aquiles, Dido na pira funerária, os punhais dos traidores e o sangue de César. Recordam-se da descrição de Suetônio, o corpo sendo removido na liteira, um braço pendendo para fora? A morte é a mãe da beleza, Henry disse. E o que é a beleza? Terror. Muito bem, Julian disse. A beleza raramente é suave ou reconfortante. Pelo contrário, a verdadeira beleza sempre nos assusta. E depois vai ter uma aula aqui específica em que ele vai falar sobre os métodos dionisíacos e como eram os rituais para Dionísio. E Dionísio é um deus da mitologia grega que é muito ligado ao vinho, a festas e a exageros, inclusive sexuais e inclusive ligados à morte, ligados a crimes sendo cometidos. E a grande referência mitológica que tem aqui nesse livro é as Bacantes de Eurípides. Então, sim, a gente tem aqui inserção de Aristóteles, de Platão, de peças também do teatro grego, tem algumas outras referências literárias, mas elas são todas bem diretas. Então, quando eu vi algumas pessoas na internet, algumas resenhas comentando que esse livro era meio denso, que tinha muita referência, eu até estranhei, porque eu esperava que as referências fossem mais nas entrelinhas, digamos, e toda vez que aparece uma referência, seja de Paraíso Perdido, seja de A Divina Comédia, a própria autora vai te colocar aqui que a referência foi tirada dali. Então não tem essa dificuldade, mas sim, o livro tem esses aspectos dos clássicos e que acaba também atraindo nós, leitores dos livros clássicos, né? A gente identifica ali rapidamente
a referência e ambienta um pouco melhor a história nesse aspecto. Bom, quem são esses 5 do grupo que depois viram 6 com a entrada do Richard, né? Nós temos Bunny, e desde o começo a gente já sabe que ele foi assassinado. Ele é o típico garoto americano com irmãos que jogava futebol americano, que tem uma família de banqueiros, uma família bem estruturada. Depois a gente acaba descobrindo que eles estão com as finanças bem desorganizadas e tal, mas tem toda essa aura de que ele tem dinheiro, né? Tem toda uma aparência, ele é alto e tal, forte. Enfim, ele é mais ou menos essa representação do americano médio. Tem o Henry, que é o chefe desse grupo, basicamente. Ele é o mentorado direto do Julian, tenta emular até o Julian, e para mim ele é um psicopata. Já para adiantar aqui, porque ele sendo o mentor de tudo que acontece no livro, e ele fala algumas vezes sobre o fato de não sentir empatia, e que nos momentos em que o crime era cometido ou era preparado, foram os únicos momentos em que ele sentiu alguma coisa. Então, para mim, esse é o personagem psicopata. Nós temos gêmeos aqui, um casal de gêmeos, que também é um casal bem esquisito, que é o Charles e a Camila. A Camila é a única mulher aqui desse grupo e, para mim, ela tem uma representação toda de musa inspiradora aqui dos demais personagens. Então, ela não é tão explorada assim no livro. Isso acabou me incomodando em alguns pontos, porque eu não conseguia definir exatamente o caráter dessa personagem e o que ela estava representando em alguns momentos. Mas a ideia é que parece que em algum momento todos os personagens tiveram alguma relação ali com ela e uma relação de colocar ela como essa musa inspiradora do grupo. Tem o Francis, que também é um cara bem rico, que se veste super bem, que fala super bem, e ele tem uma casa de campo para onde eles vão ali em determinado do livro e tal. Só que ele tem uma dificuldade grande ali com os relacionamentos, porque além de ele ser homossexual, estar ali naquele grupo, ele não tem relacionamentos além daquele grupo. Então parece que a todo momento ele tá tentando travar um relacionamento com alguém daquele grupo em específico. Então até fica uma coisa meio desconfortável para alguns dos membros, tem toda uma discussão em relação a isso também. E assim é formado, então, esse grupinho seleto para o qual depois o Richard vai ser inserido. Mas é interessante também pontuar que o Richard nunca se torna um deles de verdade. Ele está ali à margem, ele não tem o mesmo dinheiro, não tem as mesmas roupas, não tem as mesmas férias suntuosas em algum lugar da Europa, ele não tem carro, ele tá sempre ali na margem desse grupo. Então tem, de certa forma, uma crítica também da autora quando coloca esse personagem nesse sentido. Em um determinado momento aqui do início, ele vai falar que leu O Grande Gatsby, do Fitzgerald, e se identificou muito ali com o Gatsby. Mas, na verdade, a gente descobre que ele está muito mais próximo do narrador de O Grande Gatsby, que é um cara que está ali tentando entrar nesse meio luxuoso e nesse meio que é glamuroso de Nova York, e ele não consegue justamente porque ele não pertence àquele grupo. Então, o Richard também tem isso. Em determinado momento, alguns integrantes do grupo vão se envolver num ritual ao Dionísio, que acaba dando errado, acaba tendo consequências que não foram bem previstas antes, e é a partir desse acontecimento que o assassinato se desdobra e que várias outras coisas acontecem ali, prejudicando o grupo e prejudicando também essa harmonia criada. Bom, basicamente de enredo, para não dar spoiler para vocês, é isso. Então, a partir desse momento do vídeo, quem já leu o livro ou quem não se importa com spoilers pode ficar por aí, ou quem quer ler o livro pode retomar depois aqui para a gente discutir um pouco mais sobre o enredo e desenvolvimento do enredo também. Bom, como eu falei em relação a Camila, né, ela é uma personagem que aparece quase como um fantasma aqui no livro, porque ela tem as suas aparições, ela tem um relacionamento com o irmão, e eu confesso, assim, que esses pontos que a ideia é trazer uma discussão em volta disso, né, incesto, homossexualidade, eu não tive nenhuma reclamação em relação a isso e não foi um incômodo para mim, porque são temas que também estavam presentes na Grécia Antiga. Então, eu entendo que faz sentido, ela meio que está espelhando ali a Grécia Antiga. Porque, de fato, o que esse grupo representa é um microcosmo, né? Eles estão fechados no tempo, fechados no espaço, de um modo que praticamente eles vivem
um mundo só deles. Eles não têm muita relação com outras pessoas, e na verdade quem mais tem relação com terceiros é o Bunny, que acaba sendo assassinado, e o próprio Richard, justamente porque ele não tá naquele grupo de verdade, né, apesar de tentar entrar o tempo todo. O livro ele é muito fluido, eu acho a escrita bem envolvente nesse sentido, eu li muito rápido, só que a segunda parte, que é a partir do crime, né, e para quem está assistindo e não leu o livro, basicamente eles tentaram reproduzir um bacanal, que é esse ritual ao deus Dionísio, que envolve orgias, envolve crimes sendo cometidos, inclusive tem isso nas bacantes de Eurípides, né, e em tese, ao que tudo indica, eles assassinaram uma pessoa. Bunny não estava com eles e Richard também não estava com eles. Depois o Bunny acaba descobrindo que eles mataram essa pessoa e tudo é criado, essa atmosfera é criada para que a gente culpe o Bunny por querer denunciá-los, por querer ir até a justiça e dizer o que eles efetivamente fizeram. Em determinado momento o Bunny vai confessar tudo para o Richard, sendo que o Richard já sabia, né? Eles já tinham contado com o Richard antes. E nisso eles veem o motivo, o Henry vê especialmente, o motivo perfeito para assassinar Bunny. Eles precisam assassinar Bunny, senão ele vai contar o que eles fizeram. Então o livro também tem essa ideia de fazer a gente ficar com raiva do Bunny, fica dizendo como ele é chato. Isso também é bem interessante, porque a autora de fato consegue nos conduzir para essas conclusões, mas ao mesmo tempo eu acho que a coisa toda fica meio teatral demais. Especialmente o final do livro, que pra mim ficou uma coisa tão Hollywood que fugiu da ideia principal aqui da história, porque eu esperava um desfecho digno de tragédia grega. E não é bem isso que eu encontrei, apesar de ter algumas justificativas para esse final. Basicamente, o final é que Henry acaba se matando, né? Quando eles estão para ser descobertos ali. E toda a segunda parte do livro tem essa ideia de que eles ficam fugindo de um lado para o outro, eles estão o tempo todo com medo de irem para a prisão. E o livro tem essa ideia de nos convencer de que o crime foi cometido com alguma justiça. Mas parece sim uma ironia que a própria autora está fazendo, porque ela faz com que o leitor sinta um pouco de empatia por eles, mas, de outro ponto, basicamente são jovens ricos que não serão pegos e não sofrerão nenhuma consequência por crimes que eles cometeram. Eu, particularmente, torci para que todos eles acabassem na cadeia. Eu acho que essa é mais ou menos a ideia também de How to Get Away with Murder, que tem essa mesma ótica, assim. Eu acabo também torcendo para que eles sejam presos de uma vez e não que eles consigam efetivamente fugir da polícia. Só que esse também é um grande problema, né? Que tem muita gente que endeusa os personagens aqui desse livro, justamente porque a autora faz essa aura, mas é proposital da parte dela, dá para entender que ela tá mostrando ali pra gente um crime sendo cometido, pessoas que têm a capacidade de fugir da penalidade e como eles conseguem, mas ao mesmo tempo eles não conseguem fugir da consciência. Então também tem essa ideia de Raskolnikov de crime e castigo, né? Uma análise desse livro que eu gostei muito, que tem aqui na internet, é o vídeo da Christie. Eu vou deixar aqui linkado para vocês, porque foi uma perspectiva que eu gostei muito e me abriu mais assim os olhos para esse livro, porque ela explica que é uma grande ironia com o próprio movimento Dark Academia, né? Porque nós temos aqui jovens cometendo crimes e fugindo o tempo todo da punição. Temos essa coisa também do elitismo, porque eles são ricos e conseguem fugir justamente por conta do dinheiro que eles têm, enquanto que o Richard tá, como eu falei, né, à margem daquele grupo, ele não consegue se inserir exatamente naquele grupo, porque ele não tem dinheiro, não tem família rica e não tem as origens suficientes, né, para justificar também essa posição dele no grupo. Em geral, eu acho que esse é um livro com mais pontos altos do que pontos baixos. Mas eu não considero que seja um livro perfeito, como muita gente diz por aí, porque alguns rumos tomados aqui pela autora não me agradaram muito. Isso não quer dizer que esses rumos não sejam justificados sob algumas perspectivas, algumas interpretações, mas para mim a experiência não foi tão boa assim e eu esperava algumas outras coisas. Ele de fato é um livro bem direto, não é um livro super profundo para você tentar pensar nas referências, como a gente costuma fazer com os livros clássicos, mas sim existem camadas e existem teorias, e é muito engraçado porque na internet você
vai achar teorias muito doidas e algumas bem interessantes também sobre os rumos da história e sobre as partes em que a autora deixou um pouco em aberto pra gente pensar no que aconteceu. Tem umas pistas assim no livro e isso é bem interessante. Mas, no geral, eu acho que é uma leitura interessante, é uma leitura válida, é uma leitura que eu recomendo, especialmente para quando você não quer pensar tanto, assim, sabe? Ter uma leitura tão pesada para se fazer, embora seja um suspense psicológico, né? Lembra, de certa forma, um pouco do que foi a minha experiência com A Paciente Silenciosa, só que a diferença é que lá eu realmente não esperava absolutamente nada de profundo, e aqui eu esperava um pouco mais por ter essa aura de clássicos e Dark Academia e tal. Sim, é mais profundo que aquele livro, tem muito mais camadas do que aquele livro, mas eu esperava mais também. Eu acho que esse aqui é um livro muito legal de ler no inglês, ler no original, porque parece que as frases são muito bem construídas. Como eu falei, as descrições são muito boas, então eu fiquei bem curiosa com a leitura no original. Fiquei com vontade até de reler esse livro no original, até por ser uma leitura bem fluida, bem tranquila de fazer. Acho que é uma boa também de treinar um pouco, né, o vocabulário em inglês. Então fica aqui essa recomendação para caso você leia em inglês. Talvez seja uma boa ideia. Outra coisa que me evocou bastante na leitura é Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme que eu amo. Tem toda essa ideia de tragédia, de romantismo, que também tem aqui nesse livro, especialmente no final. Então, para mim, ecoou um pouco, sim, o que tem lá em Sociedade dos Poetas Mortos, até a própria estética, né, de universidade, de clássicos e de inspirações por meio dos clássicos e tudo mais. Enfim, foi uma leitura válida, uma leitura interessante, mas não é um livro perfeito, como às vezes é pintado por aí. Pelo menos na minha opinião, tem algumas falhas, algumas coisas que me incomodaram, algumas brechas também. Parece que em determinados momentos ali o tempo não tá bem estabelecido, alguns personagens falam coisas que depois são desmentidas. A gente sempre fica nessa de será que isso foi proposital da autora, porque é um narrador em primeira pessoa totalmente não confiável, ou se foi alguma brecha ali da história, né? Mas enfim. No geral, essa foi a minha experiência com a História Secreta. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Comentem aí se vocês já leram, se vocês querem ler, como que está a expectativa aí para essa leitura. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem a sua curtida, inscrevam-se no canal, isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.